Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Ferrareto e eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma aula sobre divisão, tá certo? Vale a gente lembrar que essa aula tem como público-alvo aí, tá, o nosso sexto ano das séries finais do ensino fundamental. Então aí, dando seguimento, né, a gente tem aqui então dividir, certo? Vamos ver um exemplinho rapidinho, tá? Mas antes é importante a gente saber que o quê? Que dividir é repartir coisas. O que significa repartir coisas? Vamos ver aqui, ó. 18, por exemplo. 18 é 2 vezes 9. Ou seja, eu consigo repartir o 18 em duas parcelas de 9 unidades cada uma. Sendo assim, a gente pode concluir então que 18 dividido por 2 é igual a 9, certo? Vamos continuar aqui, mas não é só isso também. O 18 também pode ser o quê? 18 também é 3 vezes 6. Ou seja, eu consigo também repartir o 18 em 3 porções de 6 unidades cada uma. Ou seja, o resultado de 18 dividido por 3 é igual a 6. Continuando, então, a gente tem aí, né, os componentes de uma divisão. A gente vai ver a fundo todos eles, tá? Mas primeiramente eu quero apresentar para vocês quem? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. O exemplo do 18 dividido por 2 igual a 9. Eu quero pegar para vocês aqui e mostrar que o 18 ele tem o nome de dividendo. Aquele que está sendo dividido recebe o nome de dividendo, tá certo? O cara que está dividindo ele, que é o 2, recebe o nome de divisor. Certo? E o resultado, o nosso resultado ali, o 9, tá? 18 dividido por 2 igual a 9. Ele recebe o nome de quociente ou resultado. Então tá, né, pessoal? Agora que tá todo mundo nomeado ali, todo mundo, cada um tem o seu nomezinho, vamos ver um pouquinho mais sobre divisão. Vou começar com um exemplo aqui. Tá? 354 dividido por 3. É um número razoavelmente grande, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente aplica o 354 e o 3 no nosso algoritmo da divisão. Lembram do algoritmo da divisão? Aquele dispositivo prático que a gente usava no quinto ano para fazer divisões? Pois é, ele mesmo, nada vai mudar. A gente vai pegar o 354, colocar aí ele e o 3 no algoritmo da divisão e vamos começar a fazer isso aí. A gente começa analisando os números aqui da esquerda para a direita, tá certo? Aqui. Se a gente vai analisar da esquerda para a direita, a gente vê primeiro ali quem? O 3. O 3 ele é maior, menor ou igual ao 3? Ao meu divisor ali. O que acontece? Se ele for maior ou igual, a gente pode dividir, certo? Se ele for menor, a gente tem que o quê? Procurar um outro número, né? O próximo número da sequência. Aqui no caso, como ele é igual, a gente pode começar a divisão. 3 dividido por 3 dá 1, né? 1 vezes 3 igual a 3, então tá feita a primeira parte da nossa conta aí. 3 menos 3 vai dar o zero. O que falta a gente fazer agora? Dividir o restante ali, aquele 54 ainda está nos atrapalhando. Então vamos lá. A gente vai ter que o quê? Baixar o 5. Quando a gente baixa o 5, a gente faz a mesma pergunta de novo. O 5, ele é menor, maior ou igual ao 3? Ele é maior. Se ele é maior, eu posso continuar dividindo. Certo? Por quem é que eu multiplico o 3 para dar um número próximo de 5? Se por acaso eu botasse 2 ali, dava 6. 6 é maior do que 5, não me serve. Então, a gente continua. 1 vezes 3 igual a 3. A gente passa esse 3 então ali para fazer a subtração e dá uma sobra. Essa sobra é 2. Sobrando esse 2, a gente tem que fazer o que agora? Baixar o 4. Baixou o 4, agora sim. Por quem é que eu multiplico o 3 para chegar próximo do 24? 8. 8 vezes 3 é 24? Então tá ok. Tá certo? Deu 24 ali, fechou, acabou a nossa divisão. O que acontece agora? Eu só vou renomear de novo o pessoal para a gente ver uma coisa. Ó, a gente tem 354, que é o nosso dividendo. Temos também o 3, que é o nosso divisor. Temos ali o 118, que é o quociente. Certo? O que acontece então? A gente viu dividendo, divisor e quociente, mas a gente não tinha visto quem? O resto. Nesse caso aqui, o resto ele é zero, certo?
Então a gente pode concluir uma coisa. A divisão é exata. Certo? Por quê? Porque o resto é zero. Vamos ver outro caso agora, tá? Vamos ver se esse caso aqui, por exemplo, tá? 358 dividido por 3. Nota que é bem parecido com a anterior, tá? Quase os mesmos números, tudo, mas vamos ver o que tem de diferente nesse caso. Vai aplicar ali o algoritmo da divisão, né? O 358 agora, certo? E o 3. O que acontece aqui? Analisando da esquerda para a direita de novo, a gente repara que o 3 ele é igual ao nosso divisor, é igual ao 3. Então a gente pode começar com ele sem problema. Dá 1, né? 1 vezes 3, 3. O 3 passa subtraindo ali. Deu 0. A gente vai baixar o 5. Baixando o 5, 5 é maior do que 3, então eu continuo a divisão. Continuando a divisão, por quem é que eu multiplico o 3 para obter um número próximo de 5 ou igual a 5? Se eu botar o 2, a gente já conversou antes, vai dar 6, vai passar, não é interessante para a gente. A gente quer sempre um menor ou igual, tá certo? Vamos lá então. Eu multiplico por 1, certo? Que a gente viu que por 2 não dava. Vai dar o 3 ali embaixo. Esse 3 a gente vai subtrair de novo e vai obter o 2. Quando eu for baixar agora o 8, no final, a gente tem um número que multiplicado por 3 de 28. Se a gente fizer 3 vezes 9, dá 27, certo? Tem 27 e o próximo número 3 vezes 10 seria 30, também não dá. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o 9. 3 vezes 9 vai dar o quê? 27. 27, quando eu subtrair, tu vai ver que aqui, ó, o resto deu 1. Tá certo? Acabou a divisão? Sim, por quê? Porque o resto ele é menor do que o meu divisor. Ele sendo menor do que o meu divisor, acabou a divisão. O que acontece então? A gente tem uma divisão inexata, porque o resto é diferente de zero. Agora, pessoal, a gente vai ver o último exemplo aí, tá, da funcionalidade do algoritmo da divisão, antes da gente entrar num probleminha, tá? O que acontece aqui? A gente tem 5.025 dividido por 5. Vamos botar eles lá no algoritmo da divisão. E repara que quando eu analiso o número da esquerda para a direita, eu já tenho um 5 ali. Aquele 5 ele é maior ou igual ao meu divisor? Ele é igual. Sendo ele igual, a gente pode começar a divisão, certo? 1 vezes o 5 dá 5. Vamos seguindo. O que acontece agora? Eu tenho que baixar um 0. 0, eu consigo dividir 0 por 5? Não consigo. Então o que a gente faz? Coloca um 0 lá no quociente, certo? E baixa o 2. O que acontece? Eu consigo dividir 2 por 5 ainda? Não, o 2 ele é menor do que o meu divisor. Então eu tenho que continuar baixando os caras. O que acontece? Eu coloco mais um 0 e aí eu posso baixar o meu 5 ali. Quando eu baixo 5, 5 eu consigo dividir por 25? Não sei. Mas 25 com certeza é maior do que 5, então eu posso dar andamento na minha conta. Vamos lá. 25 dividido por 5 é 5. E aí a gente tem, né, o fim da nossa conta com o resto zero, e se trata de uma divisão exata aí. Bom, pessoal, então, para finalizar a nossa aula aí, eu vou trazer um problema que é um problema um pouco mais cascudo aí, tá? Do que tudo aquilo que a gente viu até agora. Por que ele é mais cascudo? Porque ele envolve números um pouco maiores, mas não muda nada, não muda nada. O que a gente tem que fazer? Analisar os números da esquerda para a direita, tá certo? E comparar eles com o nosso divisor para a gente conseguir aplicar aí o algoritmo da divisão. Vamos lá, vamos ver qual é que é o problema. Em uma fábrica de computadores, o valor destinado para o pagamento dos funcionários é de R$ 256.025. Sabendo que todos os funcionários recebem o mesmo salário, de R$ 1.045, pergunta-se quantos funcionários trabalham nessa fábrica. Repara que a gente está esperando aí até mesmo uma divisão exata, certo? Porque se o valor total que a gente tem para pagamento, certo? Ele tem que fechar com a soma do valor que cada funcionário recebe, a gente não pode ter valor sobrando aí, tá certo?
Vamos ver como é que funciona isso. Vamos colocar isso no algoritmo da divisão para a gente ter aí a nossa resposta, então. Vamos ver. Ó, o importante nesse problema, então, é a gente reparar o quê? Reparar que para encontrar o número de funcionários, tá, que trabalham na empresa, basta a gente dividir os R$ 256.025 pelos 1.045, porque é aquilo que eu falei ainda agora, rapidinho aí, né? Que o valor total para os funcionários, cada funcionário recebe a mesma coisa, então isso aqui tem que dar uma divisão exata, e é aquele valor que é repartido entre todos os funcionários. Logo, se a gente efetuar a divisão, a gente vai acabar encontrando aí o total de funcionários, certo? Vamos ver como é que funciona, como é que a gente aplica isso no algoritmo da divisão, então. Aplicando no algoritmo da divisão, os R$ 256.025 divididos por 1.045, a gente tem que se dar conta de uma coisa. Vamos analisar esse número da esquerda para a direita de novo. Quando eu vou analisar o número da esquerda para a direita, o que acontece? Eu tenho primeiro o 2. O 2 ele é menor do que o meu divisor, que a gente já conversou nas aulas ali anteriormente na aula, então não é interessante. Vamos continuar. 25 ainda é menor do que 1.045? Sim, é menor. Sendo menor do que os 1.045, a gente vai adiante. Indo adiante, 256 mil. Puxa vida, ainda é menor. Então a gente vai pegar o outro algarismo. Agora sim. Agora, 2.560 ele é maior do que os meus 1.045 do divisor? Sim. Então a gente pode começar a pensar na conta. Pensando na conta, a gente tem que fazer o quê? Achar um número que multiplicado por 1.045, certo? Chegue o mais próximo possível dos 2.560 ou seja igual aos 2.560. Vamos ver. Se eu multiplicar por 2, eu tenho ali 2.090. Repara que se eu utilizasse o 3, eu passaria de 3.000. Então o 3 não é interessante para nós. A gente tem que continuar a nossa conta. Quando a gente faz a subtração ali, a gente obtém o quê? 470. 470 é menor do que o meu divisor, então o que a gente tem que fazer? Vamos baixar o 2. Baixando o 2 eu tenho 4.702. O 4.702 ele é maior do que o meu divisor, então a gente pode seguir dividindo. Repara assim, para a gente pensar num número mais rápido, o que seria? Eu estou trabalhando com um divisor na casa dos milhares aqui. Se eu testei o 2 e deu 2.090, o próximo que eu vou testar o dobro de 2, eu vou testar o 4. O 4, ele me dá o quê? 4.180. Tá bom, eu não sei, mas se eu multiplicasse por 5, com certeza o valor seria maior do que 5.000 e aí eu não conseguiria fazer a conta. Então vamos seguindo. Vamos manter o 4 e vamos efetuar a subtração ali, ó. Sobraram 522. Sobrando esses 522, ele é menor do que o meu divisor, eu vou baixar o 5 para a gente finalizar a conta. O que acontece agora? Esse 5.225 eu tenho que dividir por 1.045. Para efetuar essa conta, eu vou aplicar direto o 5, certo? Por quê? Porque o 5, se eu apliquei o 4 e eu obtive um valor próximo de 4.000, certo? E eu estou lidando com milhares, o 5 ele vai me dar 5.000 e alguma coisa. Vamos ver quanto é que dá. 5 vezes os 1.045, ele dá 5.225. E a nossa conta ela é exata, como já era previsto lá no início do exercício, certo? Quando a gente faz ali, a gente vê que dá o resto zero, terminamos a conta. E o que é a resposta? A nossa resposta é que nesta empresa trabalham 245 funcionários, que é o resultado da nossa divisão ali, que a gente aplicou o algoritmo da divisão, tá certo? Então, gente, por hoje era isso. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, tá certo? E até a próxima. Espero que possamos ter aí uma próxima.